Olá! Você sabia que algumas das pessoas mais brilhantes da história talvez fossem autistas? Cientistas, artistas, inventores e gênios que mudaram o mundo, mas que tinham comportamentos considerados estranhos para a época. Mas e se aquilo que era visto como excentricidade fosse, na verdade, autismo? Hoje eu vou te mostrar alguns personagens históricos que muitos pesquisadores acreditam que poderia estar dentro do espectro autista. Mas nenhum deles recebeu um diagnóstico formal, até porque na época que eles viveram não existiam os critérios médicos atuais. Então a gente está falando de hipóteses baseadas em relatos históricos. Mas algumas dessas evidências são muito impressionantes. Então antes de continuar, já deixa o like e se inscreve no canal, porque aqui você aprende neurologia e saúde de forma simples e baseada em ciência. Vamos começar. Um dos personagens mais citados nessa discussão é Albert Einstein. O físico que revolucionou a nossa compreensão do universo tinha características que hoje chamaria atenção. O Einstein demorou para desenvolver a fala quando era criança, e alguns relatos sugerem que ele repetia para si mesmo frases antes de responder às pessoas. Ele também era muito focado nos seus interesses, especialmente em matemática e física. Além disso, ele não gostava muito das convenções sociais, e frequentemente ele era descrito como alguém que gostava de viver ali no seu próprio mundo. É claro que só isso não prova que ele era autista, mas muita gente já sugeriu que ele poderia se encaixar hoje no que a gente descreve como espectro autista de alto funcionamento. Outro nome muito mencionado é o Isaac Newton. O Newton ele foi um dos maiores físicos da história, mas isso a gente já sabe. Mas a vida social dele era muito limitada. Ele era descrito como alguém com pouquíssimos amigos, que evitava interações sociais e passava horas, dias ou até semanas completamente absorto nos seus estudos. Alguns relatos indicam que ele podia até se esquecer de comer enquanto trabalhava. Por ter um foco extremamente intenso e uma tendência ao isolamento social, faz com que muita gente ache que ele pudesse ter autismo. Então agora vamos falar de um dos artistas mais famosos da história, Michelangelo. O pintor da Capela Sistina era muito conhecido por evitar contato social. Ele tinha poucos relacionamentos próximos e dedicava praticamente toda a vida à arte. Muitos relatos descrevem comportamentos repetitivos, rigidez de rotina e uma dedicação quase obsessiva ao trabalho. Então, apesar de não ter um diagnóstico retrospectivo possível, os paralelos são muito interessantes. Outro caso muito fascinante é Nikola Tesla. O Tesla foi um inventor extraordinário. Ele tinha hábitos extremamente rígidos. Ele gostava de fazer tudo em múltiplos de 3 e evitava tocar certos objetos, e apresentava sensibilidade sensitiva marcante. Alguns relatos dizem que luz forte, som intenso causavam um desconforto muito grande. Hoje nós sabemos que algumas alterações sensitivas são muito comuns em pessoas autistas. Além do mais, o Tesla possuía uma capacidade impressionante de concentração e visualização mental. Ele conseguia projetar máquinas inteiras sem ter que desenhá-las. Então, por isso, muita gente acredita que ele apresenta características compatíveis com o autismo. Agora, falando dos tempos modernos, talvez o exemplo mais famoso seja Steve Jobs. O fundador da Apple também nunca recebeu um diagnóstico formal de autismo, mas muita gente que convivia próximo dele relatava que ele tinha dificuldade importante na interação social, uma comunicação considerada diferente e um padrão de hiperfoco intenso. O Jobs tinha uma capacidade extraordinária de atenção aos detalhes e uma visão muito particular de mundo. E algumas características lembram alguns traços observados em pessoas dentro do espectro. Mas vale lembrar que alguns traços não significa necessariamente ter o diagnóstico concreto do autismo. Tem muita gente que apresenta características isoladas sem preencher todos os critérios. E aqui tem um ponto muito importante. Durante muito tempo, o autismo foi visto apenas como uma condição associada a limitações. Mas hoje a gente sabe que o espectro é bastante amplo. Muita gente precisa de apoio significativo em várias áreas da vida. Já outros conseguem estudar, trabalhar, criar empresas, produzir arte, desenvolver descobertas científicas extraordinárias. O autismo não define a inteligência, não define caráter, não define potencial. Cada pessoa autista é única. Então existe até um conceito chamado neurodiversidade, que propõe enxergar as diferenças neurológicas não apenas como doenças, mas também como uma forma distinta de funcionamento cerebral. Mas isso não significa ignorar as dificuldades reais. Muita gente autista enfrenta desafio importante relacionado à comunicação, adaptação social, ansiedade e processamento sensorial. Mas significa reconhecer que diferenças também podem trazer habilidades valiosas. Aliás, alguns pesquisadores acreditam que determinadas características associadas ao autismo podem favorecer algumas áreas específicas do conhecimento.
Por exemplo, atenção a detalhes, capacidade de concentração prolongada, pensamento lógico, busca por padrões, interesses profundos em temas específicos. E as características podem contribuir para avanços em ciência, tecnologia, matemática, música e diversas outras áreas. E é por isso que tantas figuras históricas acabam entrando nessas discussões. Mas a gente precisa ter cuidado, porque diagnosticar pessoas do passado é praticamente impossível. A gente não pode entrevistar o Einstein, o Newton, o Tesla, a gente não pode aplicar teste, observar diretamente o comportamento deles. Tudo que a gente tem são os registros históricos. Então aqui o correto é a gente dizer, eles apresentavam essas características e hoje lembram traços do espectro autista. A gente não pode afirmar que eles eram autistas, mas a gente pode levantar hipóteses. E talvez a grande lição dessa conversa não seja descobrir que se eles eram ou não autistas. A verdadeira lição aqui é perceber que os cérebros diferentes podem contribuir de forma extraordinária para a sociedade. E muitas vezes aquilo que parece estranho, incomum ou fora do padrão pode estar associado a talentos incríveis. Agora eu quero saber a sua opinião. Qual desses personagens mais te surpreendeu? Você conhece alguma outra figura histórica que muitos acreditam que poderia estar dentro do espectro autista? Então escreve aqui nos comentários que eu quero ler a opinião de vocês. E se você gosta de conteúdo sobre cérebro, neurologia, saúde mental, compartilhe esse vídeo com alguém que também vai achar esse assunto fascinante.